Nós vamos falar hoje de processos de transmissão de calor. Nós temos três formas de propagação de calor. Já sabemos que o calor se propaga sempre espontaneamente dos pontos de maior temperatura para os pontos de menor temperatura. E assim, essa transferência ela pode ocorrer de três formas. Pode ocorrer pelo processo de condução térmica, pode ocorrer pelo processo de convecção térmica ou pelo processo de radiação térmica. Na condução de calor, o calor se propaga de partícula para partícula de uma extremidade à outra do corpo. Quando uma extremidade é aquecida, esse calor vai se transmitindo de uma partícula para outra até a outra extremidade, como vocês podem ver nessa figura aqui. Então, a extremidade que está diretamente em contato com a fonte tem suas partículas mais agitadas. Essa agitação, essa energia é transmitida para as outras partículas até atingir a outra extremidade. Sendo assim, há um fluxo de calor de uma extremidade à outra através da condução. Portanto, a condução de calor necessita obrigatoriamente de um meio material para se propagar. Observem esta figura que quando você coloca uma colher metálica dentro de um copo com um líquido bastante quente, esta colher também vai aquecer, pois o calor é transmitido de partícula para partícula até atingir a extremidade superior da colher. Nós temos, portanto, dois tipos de materiais: os condutores térmicos e os isolantes térmicos. Os condutores térmicos são aqueles materiais que permitem o fluxo de calor com muita facilidade. Temos como exemplo a cerâmica, os metais, as rochas de uma forma geral. São materiais bons condutores. Podemos ver aqui que os condutores térmicos possuem um coeficiente de condutibilidade térmica, então, elevado, porque eles têm muita facilidade de conduzir o calor. Os metais, como eu disse anteriormente, eles têm muita facilidade, portanto, são excelentes condutores. Já os isolantes térmicos são o oposto. Ao contrário dos condutores, eles isolam. Eles têm um coeficiente de condutibilidade baixo, porque eles não conduzem o calor com facilidade. Temos muitos exemplos, como o ar parado, a neve. O gelo, embora seja frio, ele é um péssimo condutor de calor. Quando se forma uma camada de gelo, o calor tem dificuldade em atravessar. Temos aqui alguns exemplos de materiais isolantes, como a madeira, a caixa de isopor. O isopor é um isolante térmico. As caixas térmicas são projetadas para isolar termicamente. O barro também, ele é um isolante térmico. Portanto, o barro cozido ou queimado, ele se torna um isolante. Por isso que nós temos, por exemplo, as panelas de barro. Ao cozinhar com as panelas de barro, o tempo de cozimento ele é maior, porque o barro ele é um mau condutor de calor. Sendo assim, o alimento demora mais para ser cozido, e isso traz um gosto diferenciado para o alimento. As casas feitas de madeira isolam o seu interior, geralmente construídas em lugares com invernos rigorosos. Casas feitas, na sua maior parte, de madeira, elas impedem que o calor flua do seu interior para o exterior. Temos aqui uma imagem de um pássaro que está com as penas eriçadas. Eles fazem isso instintivamente para guardar ar entre as penas. Apenas isso, porque o ar guardado entre as suas pequenas penas, ele impede que o calor flua do seu interior, do seu corpinho para fora. Sendo assim, eles perdem menos calor
a equação do fluxo de calor. Também chamamos de lei de Fourier. Observem aqui em cima, nesta figura, nós temos duas temperaturas. Como eu já disse, para o calor se propagar, é preciso que haja uma diferença de temperatura. O calor se propaga naturalmente dos pontos de maior temperatura para os de menor temperatura. Observem que, para sair deste ponto de maior temperatura para este de menor temperatura, o calor teve que atravessar essa parede. Então, nessa parede há um fluxo de calor, uma quantidade de calor que atravessa a parede na unidade de tempo. Então, a cada unidade de tempo atravessa uma certa quantidade de calor. O quociente entre essas duas grandezas vai nos dar o fluxo de calor aqui. Só que este fluxo de calor também depende de alguns outros fatores, como, por exemplo, a substância da qual é feita a parede, ou seja, o coeficiente de condutividade da parede, coeficiente de condutividade ou coeficiente de condutibilidade da parede. Depende da área de secção transversal da parede. Observem que a área está aqui em cima multiplicando. Sendo assim, o fluxo de calor vai ser tanto maior quanto maior for a área dessa parede. Quanto maior a área, maior será o fluxo de calor. Vai depender também da sua espessura. Observem a espessura aqui embaixo, que está dividindo numa proporção inversa. Ou seja, quanto maior a espessura da parede, menor será o fluxo de calor. Então, temos a proporção inversa aí. Depende também da diferença de temperatura. Quanto maior a diferença de temperatura entre o lado mais quente e o lado mais frio, maior será o fluxo de calor. Temos aqui a legenda, o coeficiente de condutibilidade, a área, a diferença de temperatura, o gradiente, a espessura, o intervalo de tempo e o fluxo de calor. A condutividade térmica nos mostra a capacidade das substâncias de conduzir calor. Quanto maior a condutividade térmica, quanto maior o coeficiente de condutividade ou condutibilidade, maior é a capacidade do material em conduzir calor. Dizemos então que ele é um excelente, um bom condutor de calor. Quanto menor o coeficiente de condutibilidade, menor será a sua capacidade de conduzir calor, então ele será classificado como um isolante. No dia a dia, você pode ver que nós usamos, principalmente no inverno, roupas que têm o objetivo de nos isolar, não necessariamente aquecer. O objetivo não é aquecer, o objetivo é isolar o seu corpo. Sendo assim, os materiais têm que possuir um coeficiente de condutibilidade baixo. São materiais isolantes, como por exemplo a lã. A lã, ela possui um coeficiente baixo, além de guardar ar entre as suas tramas, o que maximiza o efeito de isolante. O gelo, como eu disse anteriormente, embora frio, ele é um bom isolante térmico, é um péssimo condutor de calor. Observem os iglus. Os iglus são feitos de gelo e no seu interior a temperatura é muito maior do que no Observem também que alguns animais eriçam seus pelos ou as aves eriçam suas penas para instintivamente guardar ar entre os pelos ou as penas e assim isolar o seu corpo e
diminuir a perda de calor. Os iglus, embora feitos de gelo, impedem a condução de calor para o meio externo, elevando assim a temperatura interna. Por isso que os inuites construíam os seus iglus de gelo. Além de seu material superabundante, eles sabiam que o gelo ele é isolante e assim impedia que o calor fluísse de dentro para fora. Observem esta figura aqui. Observem que o calor está fluindo de uma extremidade até a outra e assim atingindo gradativamente os pregos, derretendo a cera que os ligava à haste e cada um foi caindo gradativamente porque o calor vai fluindo de uma extremidade à outra. Na extremidade em que a chama está em contato, a temperatura é maior, mas o calor vai fluindo. Convecção térmica. A convecção térmica é o segundo processo de propagação de calor. Na convecção, nós temos que, quando um fluido, um líquido ou gás, ele é aquecido, a sua densidade diminui. Ao diminuir a densidade, a tendência desse fluido é subir. Então, para o fluido ficar menos denso, a sua temperatura teve que aumentar. E assim, temos aqui o segundo processo de propagação de calor, a convecção, que basicamente é o transporte de calor através da movimentação vertical da matéria. Observem que tem que ter matéria também, mas a matéria tem que ser uma matéria fluida, pois as partículas agora elas vão se deslocar. Então, para que isso ocorra, a temperatura tem que variar. Fluido com temperatura maior, ele tende a subir. Fluido com temperatura menor, tende a descer. Então, fluido quente sobe, fluido frio desce. Fluido quente tem uma densidade menor e sobe. Fluido frio tem a densidade maior e desce. Temos aí uma movimentação vertical. Então, nessa movimentação de subida e descida, nós chamamos de convecção térmica. Não pode haver convecção nos sólidos. Observem aqui a água. Quando você coloca a água no fogo para aquecer, no seu interior, as partículas, as moléculas de água mais quentes, com temperatura maior, sobem, e a que tem menor temperatura desce. Nesse movimento de convecção, nesse movimento vertical de subida e descida. Portanto, a temperatura altera a densidade. Temos aqui uma associação de temperatura e densidade que provoca a movimentação da matéria. Temperamental, sensível, a troposfera funciona como um oceano feito de ar, com ondas que chegam a 2 quilômetros de altura. Também podem se formar redemoinhos devastadores, os tornados. Os ventos desse tornado no Kansas, Estados Unidos, chegaram a 300 quilômetros por hora. Eu estou no meio de uma ventania de 60 km por hora do túnel de vento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. É uma ventania fortíssima. Agora imagine 5 vezes mais que isso, 300 km por hora. Pois já aconteceu no Brasil, em Itu, interior de São Paulo, no início dos anos 90. Sem falar nos tornados que atingem o sul do país e no furacão Catarina, que fez muito estrago por aqui em 2004. Ou seja, quando o assunto é vento destruidor, o Brasil não está a salvo. Qual é a região do Brasil mais sujeita
sujeita a esse tipo de evento? Paraná, Santa Catarina são os estados mais atingidos por tornados. Embora Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul possa ter esse fenômeno também. Por que Santa Catarina é especialmente crítica? Por causa das montanhas. Há montanhas muito elevadas lá e é um lugar mais ao sul. Essa combinação de fatores facilita a formação de grandes tempestades que pode gerar tornados. E como é que as montanhas influenciam nisso? Pela movimentação do ar. A movimentação do ar é aumentada, digamos assim, pela presença de montanhas. O tornado é como um funil giratório feito de vento. Dentro desse funil, a pressão do ar é muito mais baixa e suga tudo que está em volta. Essa tromba d'água que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana, o que ela é? É um centro de baixa pressão em cima do oceano, semelhante ao tornado, só que mais fraco. Irradiação térmica. A irradiação é a transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas. O Sol há muito tempo que vem aquecendo a Terra com a sua radiação, com a luz que nos traz uma quantidade de energia enorme, energia térmica que aquece a Terra. Grande exemplo de energia radiante. Bom, na irradiação, a transmissão é feita através de ondas eletromagnéticas, ou seja, a luz também transporta calor e o infravermelho, que é chamado onda de calor, é a onda mais eficiente no transporte de calor. A luz infravermelha é chamada onda de calor. Diferente dos outros dois processos de propagação de calor, a irradiação térmica não necessita de um meio material. Ela pode se propagar no vácuo e em alguns meios transparentes. Observem que a Terra é aquecida pela radiação solar. A energia do Sol que viaja no vácuo aquece o nosso planeta através da radiação térmica. Notem essa figura aqui embaixo, que a lareira está aquecendo a pessoa, mesmo à distância, pois está emitindo irradiação. A energia térmica está se propagando da lareira até a pessoa através da irradiação. Toda a matéria que se encontra a uma temperatura acima do zero absoluto irradia energia térmica. É a gota que faltava. Já era difícil enfrentar ônibus no Brasil. Imagina agora neste verão. Imagina sem ar-condicionado. Imagina então no horário de pico. E aí, conseguiu imaginar o sufoco? Já se sentiu pegando fogo? Pois olha só, o tempo todo nós estamos emitindo calor. A energia que a gente bota para fora do nosso corpo equivale a uma lâmpada incandescente de 100 kW. Lembra daquelas lâmpadas de antigamente que queimavam quando a gente encostava a mão? Pois é, agora imagine várias pessoas fechadas dentro de um ônibus, cada uma mandando para todos os lados o calor do próprio corpo, igual a uma lâmpada dessas. Uma vez que a temperatura suba, fica mais difícil o nosso corpo eliminar o calor. Então vai gerando um problema, um efeito que é um efeito do tipo cascata. O ambiente esquenta, a temperatura interna aumenta e você tem mais e mais dificuldade de eliminar esse calor. Então vai tendo uma sensação de sauna. A gente trouxe essa câmera térmica aqui para o ônibus para a gente ter uma noção melhor do tamanho do calor que faz aqui dentro. Ela consegue registrar em imagens os pontos mais quentes que aparecem aqui no visor em vermelho.
E lá atrás é que a chapa esquenta de verdade, passa dos 50 graus. Você está aqui no fundão do ônibus, perto do motor. Como é que é a sensação? Sensação terrível, muito quente, mas a gente tem que ir embora, tem que ir para casa. De chapa, é de costume todo dia enfrentar isso. Quando o ônibus lota, o vermelho aumenta. E dá para considerar isso fresquinho se a gente comparar com o Rio de Janeiro. É normal você ter que sentar num banco desse e fritar. 35% dos ônibus da cidade não tem ar-condicionado. A irradiação não necessita de um meio material. Transporta energia sem transportar matéria. Todos nós emitimos irradiação. As partes mais avermelhadas, observem aqui, são as partes que possuem temperatura maior. Aí tem as partes aqui mais amareladas, onde a temperatura já é menor. Essas partes aqui em tons de azul são as mais frias. Então, todo o corpo que está acima do zero absoluto irradia energia térmica. Alguns materiais, como o vidro e o plástico, eles dificultam a passagem de calor. São materiais quase que opacos, a passagem de calor. Esses materiais, eles são usados, por exemplo, no dia a dia, em estufas. Esses materiais permitem a passagem da luz branca do sol, mas quando as plantas absorvem essa energia e devolvem o infravermelho, a onda de calor, essa onda de calor específica, a infravermelha, tem dificuldade em atravessar o vidro ou o plástico. É por isso que tanto o vidro quanto o plástico são excelentes nesta aplicação de estufa. As ondas todas juntas atravessam o vidro, mas na volta o infravermelho sozinho tem dificuldade em atravessar. Ou seja, a onda de calor tem dificuldade em atravessar o vidro e o plástico, possibilitando que o interior da estufa continue aquecida, ou seja, com uma temperatura maior do que a temperatura externa. A garrafa térmica, muito comum no nosso dia a dia, ela foi projetada para evitar os 3 processos de transmissão de calor. A garrafa térmica observem aqui que a ampola ela é feita com uma camada dupla de vidro. O vidro já não é um bom condutor de calor. E entre uma parede e outra, o ar é rarefeito. O ideal seria fazer o vácuo, retirar todo o ar. Como não é possível, o ar é rarefeito. Isso dificulta bastante tanto a condução quanto a convecção. E, para finalizar, as paredes internas, elas são espelhadas para evitar a irradiação. O espelho vai prender a radiação, refletindo indefinidamente essa radiação, prendendo-a dentro da garrafa térmica. Não confunda aquecedor solar com sistema de energia solar. O aquecedor solar já caiu no Enem. Aqui à esquerda você tem o sistema de energia solar, com uma placa voltaica que vai transformar a energia solar em energia elétrica. Aqui à direita você tem o aquecedor solar, que absorve a energia solar, essa placa aqui escura,
aquecendo a água que vai abastecer a residência. Então, ele transforma a energia solar em energia térmica. Observem aqui o esquema do aquecedor de água, o aquecedor solar. Observem que aqui você tem a placa, esse coletor solar, que é escuro, geralmente possui uma lâmina de vidro aqui sobre ele, tá? Pois o vidro ele deixa passar a luz do sol, mas não deixa voltar ao infravermelho, maximizando o processo. A água fria desce, ela é mais densa, atravessa a serpentina aqui por trás dele, a serpentina. A água é aquecida e aprendemos que a água aquecida é menos densa e sobe. E aqui, ao subir, vai chegar no reservatório aqui por cima. A água fria continua o processo e assim nós temos um processo de convecção. Essa água quente é desviada para a residência, para o consumo. No efeito estufa, a camada de CO2 que é formada na atmosfera da Terra, ela funciona da mesma forma que o vidro ou plástico, como eu disse anteriormente, nas estufas de plantas. Observem aqui que os raios solares conseguem atravessar, a luz branca do sol consegue atravessar, a energia é absorvida pela Terra e devolve o infravermelho, o excesso é devolvido. Só que essa camada aqui de poluição, ela vai impedir que esse excesso de calor vá para o espaço. Então, boa parte deste calor, dessa energia térmica, ela volta para a Terra, aquecendo assim todo o planeta. O segredo dos beduínos. A cor de um corpo interfere diretamente na quantidade de calor absorvida. Os corpos mais claros, eles tendem a refletir mais a radiação que incide sobre ele. Os corpos mais escuros tendem a absorver mais a radiação que incide sobre ele. Contudo, os beduínos, que são um povo nômade que vive no deserto, eles usam roupa escura mesmo estando no deserto. Pode parecer estranho, mas para eles é muito melhor, porque a roupa escura vai absorver mais calor. Contudo, vai aquecer o ar do seu interior. Esse ar quente, ele vai subir pelo interior da roupa e esse ar vai ser renovado, fazendo com que haja uma circulação de ar no interior da sua roupa. E isso faz com que o interior da roupa se torne mais agradável.